Eles venceram em 2018, estiveram na final de 2022 e agora em 2026 estão entre os favoritos para chegar à Copa novamente. Mas será? O que essa seleção tem de tão especial que faz as outras seleções tremerem antes mesmo de entrar dentro de campo? Até porque tem outras seleções que têm jogadores de alto nível, como a Espanha, como a Argentina, por exemplo, como o Brasil e também a seleção de Portugal. O que você acha? Mas por que a França assusta? Vamos ver juntos os detalhes que podem fazer com que a França seja campeã novamente na Copa do Mundo de 2026. A primeira Copa que a França venceu foi justamente numa final contra a seleção brasileira em 1998, com o resultado de 3-0, onde o maior destaque daquela final foi, sem dúvida nenhuma, o Zinedine Zidane, que marcou 2 vezes de cabeça aos 27 minutos e depois também marcou aos 45 minutos logo no primeiro tempo. O terceiro gol foi do Emmanuel Petit, que marcou aos 46 minutos do segundo tempo. Mas não dá para esquecer que a França só chegou à final graças ao zagueiro Thuram, que na semifinal contra a Croácia, a França estava perdendo por 1-0 e o Thuram avançou, roubou a bola e marcou os 2 gols da virada por 2-1, garantindo assim que a França chegasse na final. E assim a França finalmente foi campeã de uma Copa do Mundo. Logo após, na Copa seguinte, o fracasso foi absurdo, mano. A seleção que tinha vencido o Brasil e que havia jogado muito na Copa anterior não conseguiu passar da fase de grupos. E pior, hein? Não marcou um gol sequer e ainda ficou no último lugar em um grupo que tinha a Dinamarca, o Senegal e o Uruguai. Essa queda da seleção francesa em 2002 surpreendeu muitos. Afinal, muitos craques que foram campeões da Copa anterior ainda estavam lá. Zidane, Thierry Henry, Trezeguet e na defesa ainda tinha o Thuram e o Lizarazu. Enfim, a seleção era praticamente a mesma, com algumas renovações, mas então o que será que aconteceu, hein? Pois é, em 2002 o Zidane estava lá outra vez. O cara já tinha sido eleito o melhor do mundo pela FIFA em 1998 e também tinha ganhado o prêmio da Bola de Ouro naquele mesmo ano. E detalhe, hein? Ele foi eleito também em 2000 como o The Best da FIFA, ou seja, ele era a referência no ataque francês. Mas ele chegou para aquela Copa com uma lesão na coxa e acabou perdendo os 2 primeiros jogos, onde a França foi derrotada pela seleção de Senegal e acabou também empatando com o Uruguai, ou seja, Zidane fez muita falta nesses 2 primeiros jogos por causa da lesão que ele sofreu antes de chegar na Copa. Outro ponto é que a zaga formada pelo Thuram, pelo Blanc, pelo Deschamps e pelo Lizarazu foi fundamental, sofrendo poucos gols durante o torneio. Já em 2002, essa zaga já não tinha mais o Blanc. O que eu vou falar de agora para diante deixa claro por que a França está atualmente entre as maiores seleções do mundo. Em 2006, Copa da Alemanha. Zidane estava lá novamente. Mas houve uma importante renovação na defesa e no ataque surge o nome de Ribéry. A equipe de 2006, embora tenha começado mal nas eliminatórias, tornou-se mais equilibrada taticamente com a chegada do Ribéry e com uma defesa sólida liderada pelo Thuram. A França com esse time chegou na final mais uma vez e dessa vez ela enfrentou a Itália. O Zidane abriu o placar com uma cobrança de pênalti que poucos teriam coragem de fazer, principalmente em uma final de Copa do Mundo. Mas ele fez, de cavadinha, 1-0 para a França. E num vacilo da defesa, o Materazzi acabou empatando para a Itália. E foi um jogaço com muitas chances perdidas e também um jogo de muitas provocações. E uma delas terminou na expulsão do Zidane depois da cabeçada que ele deu justamente no Materazzi. No fim, a partida foi para os pênaltis e as cobranças de pênaltis a Itália foi melhor e assim acabou sendo tetracampeã. E foi assim que a França flertou com um bicampeonato mundial, mas não conseguiu vencer. E as Copas seguintes foram seguidas de altos e baixos, sendo novamente eliminada na fase de grupos em 2010 na África do Sul e em 2014 no Brasil ela perdeu para a Alemanha nas quartas de final. Naquela Copa, o Didier Deschamps, o mesmo que foi campeão como jogador, já havia assumido como técnico da seleção francesa. E aí, meus amigos, veio a Copa de 2018 e uma mudança que até hoje reflete o que é a seleção da França e como ela vem preparada para a Copa do Mundo de 2026. Em
Em 2018, o técnico era o mesmo da Copa de 2014, Didier Deschamps, mas a seleção já era outra totalmente diferente, uma seleção muito mais forte. Olha só quem tinha nessa nova seleção: o Umtiti, o Tolisso, Kanté, Pogba, nossa, joga muita bola, Dembélé, Griezmann, Mbappé e outros mais. E não dá pra negar que era um time muito forte. O Griezmann estava jogando muito e o Mbappé, que só tinha apenas 19 anos, fez 4 gols naquela Copa. E assim deixava para o mundo o aviso de que a França voltava para o jogo. Sim, a França está no jogo, porque se olharmos para as últimas Copas recentes, a França está traçando um caminho muito parecido com o caminho que o Brasil traçou de 94 até o ano de 2002. As histórias são bem parecidas. Em 1994, o Brasil foi campeão na Copa seguinte. Em 1998, o Brasil chegou novamente na final, mas perdeu para a França e, na sequência, na Copa de 2002, foi novamente campeão. Ou seja, campeão, vice-campeão e campeão. Olha se o caminho que a França está fazendo não é muito parecido com o que o Brasil fez. Em 2018, foi campeão na Copa seguinte. Em 2002, chegou novamente na final. Ou seja, agora a Copa de 2026, campeão, vice-campeão. Se for igual ao Brasil, pode dar campeão de novo, né? Mas é claro que isso tudo são apenas suposições. Mas o que não é suposição é que a França tem muita coisa que coloca ela como favorita para vencer essa Copa. Mas que coisas são essas? É isso que nós vamos ver agora. – 2018 era o ano. Um time que já colocava respeito pelo elenco, o Donatello estava lá, acompanhado por outros jogadores também de peso, como o Pogba, o Tolisso, o Griezmann, Matuidi, Varane, Umtiti e outros que estavam voando em campo. Na fase de grupos, a França venceu a Austrália no primeiro jogo por 2-1. Foi uma estreia bastante nervosa. O Griezmann abriu o placar de pênalti e, pasme, foi o primeiro pênalti auxiliado pelo VAR na história das Copas. A Austrália empatou, mas o Pogba garantiu a vitória com um gol de cobertura que desviou da zaga. Contra o Peru foi um jogo truncado, mas o Donatello estava lá, então já sabe, né? Ele marcou o gol que deu a vitória de 1-0 para a França e garantiu a classificação antecipada na fase de grupos. Na partida seguinte, ainda pela fase de grupos, empatou com a Dinamarca pelo placar de 0-0. A França passou em primeiro lugar no grupo, mas, como em todas as Copas, a coisa fica séria mesmo é na fase de mata-mata. E naquela Copa não seria diferente, né? Isso porque a primeira seleção dessa fase foi a Argentina. E foi um dos melhores jogos que aconteceu em Copas. E adivinha só, o Donatello estava lá e deu um show, marcando 2 vezes e infernizando a defesa da Argentina, cara. E aí chega as quartas de final. A França eliminou o Uruguai com um gol de cabeça do Varane e um gol de Griezmann chutando de fora da área. Claro que o goleiro Muslera ajudou um pouquinho, né? Cometeu aquele famoso frangaço. E na semifinal, a França derrotou a Bélgica por 1-0. Foi um jogo intenso onde o zagueiro Samuel Umtiti marcou de cabeça após o escanteio no segundo tempo. E foi um jogo difícil para a França, que segurou a pressão belga com uma atuação defensiva muito eficiente de Kanté e também do Varane. Depois disso, veio a final da Copa. A França jogou contra a Croácia. Logo de cara, Mandzukic tentou defender, mas acabou fazendo um gol contra, jogando contra a pátria. E na sequência, o Perisic empatou para a Croácia, fazendo um golaço, mano. O segundo gol da França veio de uma cobrança de pênalti muito bem batida pelo Griezmann, que também jogou muito naquela Copa. E não parou por aí. A França estava inspirada. Pogba bateu colocado e marcou o terceiro gol. Golaço. O quarto gol veio dele, Kylian Donatello Mbappé, sim. Ele estava lá, mano. Só podia. E ele estava e está ainda no auge do futebol mundial. E o Mandzukic, que tinha feito um gol contra, se redimiu e dessa vez fez a favor, aproveitando um erro do goleiro Lloris, mas já era tarde demais. 4 para a França, 2 para a Croácia. A França campeã pela segunda vez. A França venceu e convenceu. Ela estava novamente no topo do futebol e precisava manter esse ritmo para a Copa de 2022. E pouco antes do torneio começar, jogadores importantes foram cortados por lesão. E entre eles estavam o Pogba, o Kanté e também o Kimpembe. Além desses, saíram o Tolisso, o Umtiti, Matuidi e Mendy. Mas também vieram renovações como o Camavinga e o Tchouaméni para o meio-campo.
E o Theo Hernandes, na lateral esquerda, também veio. O Konaté e o Saliba também chegaram para complementar a zaga. E para o ataque chegaram o Kolo Muani e o Marcos Thuram, filho daquele Thuram, zagueiro que foi herói na Copa de 1998. E dos que jogaram a Copa de 2018, haviam 10 jogadores que ainda estavam na seleção de 2022. E entre eles estava o Giroud, o Griezmann, o Varane, Dembélé e, claro, o Mbappé. A Copa começa e a França, na primeira partida, manda logo o seu recado. 4-1 para cima da Austrália. Depois venceu a Dinamarca por 2-1 e perdeu para a Tunísia pelo placar de 1-0, mas mesmo assim terminou em primeiro lugar no grupo D daquela Copa. E nas oitavas de final venceu a fraca Polônia por 3-1, com mais um gol de Giroud e 2 golaços de Mbappé. Sim, o cara tava lá e tava jogando em alto nível. Nas quartas de final pegou a Inglaterra e ganhou por 2-1. E olha que a Inglaterra não era uma seleção fraca não, hein? Mas mesmo tendo o Harry Kane, Phil Foden e Bellingham, não conseguiram passar pela França. Na partida seguinte, venceu a seleção de Marrocos por 2-0 e foi para a final contra a Argentina. Vamos ser honestos aqui, né? A Argentina ela fez uma campanha muito sofrida para chegar até a final. Logo no começo, ela já começou perdendo o jogo de estreia para a Arábia Saudita e quase que ela ficou pelo caminho na partida contra a Holanda nas quartas de final, onde o jogo terminou empatado e o Dibu Martins acabou salvando os hermanos nas cobranças de pênaltis. E a final da Copa de 2022 foi uma das melhores finais da história, por quê? Porque a França e a Argentina estavam em alto nível e praticamente mesmo nível de igualdade ali quando se fala de potência no futebol. A Argentina pressionou muito e abriu o placar com o Messi com um gol de pênalti, daquele jeito que a gente sabe que ele cobra, né? O goleiro nem aparece na foto. Di Maria ampliou depois de uma jogada perfeita, mas apesar da pressão argentina, e sim, é isso mesmo que você pensou, ele estava lá. Donatello diminuiu com um gol na cobrança de pênalti que o Dibu Martins quase pegou e depois acabou empatando a partida também com um golaço. Sem deixar a bola cair, ele mandou no canto esquerdo do goleiro. Mbappé estava inspiradaço nessa Copa, meu amigo. Com o placar de 2-2, a partida foi para a prorrogação e o Messi fez outro gol. E por isso essa partida foi tão boa. Imagina só, Messi de um lado, Mbappé do outro, metendo gol a rodo. Imaginou? Então você já deve saber quem fez o gol de empate na prorrogação, né? Isso mesmo, ele, Kylian Donatello Mbappé, bateu o pênalti, só que dessa vez, diferente do primeiro pênalti que ele bateu, o Dibu foi para um lado e a bola foi para o outro, nem apareceu na foto. O jogo estava tão pegado que a França quase define tudo no final da prorrogação, onde o Kolo Muani perdeu cara a cara com o goleiro. E aqui o crédito vai todo para o Dibu Martins, que salvou mais essa e permitiu que o jogo fosse para as cobranças de pênaltis. E nos pênaltis, o Tchouaméni e o Coman perderam suas cobranças e a Argentina ficou com o título. Apesar dessa derrota, a França consolidou a sua força no futebol mundial e o Mbappé recebeu a chuteira de ouro nessa Copa. Beleza, mas isso foi lá em 2022 e você deve estar pensando, muita coisa pode mudar em 4 anos. E se você pensar assim, você está certo, as coisas realmente podem mudar. Mas no caso da França, será que mudou? Será que ela está mais forte? Ou pode ter surpresas pelo caminho? Na sua opinião, quais são as seleções favoritas para a Copa de 2026? Alemanha, Espanha, Argentina, França, Brasil ou de repente nenhuma dessas? Mas vamos comparar detalhes mais importantes entre essas 5 seleções que eu acabei de falar para a gente entender por que a França é a favorita número 1 para ganhar essa Copa. E a gente já começa pelo técnico Didier Deschamps, que está no comando da seleção francesa desde o ano de 2012. E sob o seu comando, a França foi vice-campeã da Eurocopa de 2016, também foi campeã da Copa do Mundo de 2018, como já falamos aqui, foi campeã também da Liga das Nações em 2021, vencendo inclusive a Espanha na final, e foi vice-campeã da Copa de 2022. Títulos pra caramba que o Deschamps conseguiu como técnico da seleção francesa. Um técnico vitorioso e que já vai para a sua 4ª Copa como técnico da França, totalizando 14 anos no comando da seleção francesa. Se a gente olha para a Argentina, que foi a última campeã, o técnico Lionel Scaloni, que foi efetivado em 2018, tem 8 anos no comando da seleção. Olha a diferença pro Deschamps, que tem 14. Sob seu comando, a Argentina conquistou a Copa América de 2021, também conquistou a Finalíssima de 2022 e a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar.
Já o técnico da Espanha é o Luis de la Fuente, que está no cargo há pouco mais de 3 anos. Vê que vai só diminuindo, né? 14 anos, o técnico da França, o Didier Deschamps, o Lionel Scaloni, 8 anos, técnico da Argentina, e o de la Fuente, 3 anos, técnico da Espanha. E o que é que ele conquistou? Ele conquistou somente a Nations League de 2022 e a Eurocopa de 2024. Agora vamos para outra seleção que também é considerada favorita dessas que eu falei, dessas 5, que é a seleção da Inglaterra, que tem como técnico o Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel que está no cargo desde janeiro de 2025, ou seja, um pouco mais de um ano da data que eu estou gravando esse vídeo. O Brasil, apesar de tudo que a gente tem visto, está nessa comparação porque também é uma seleção considerada forte. E quanto ao técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, ele foi anunciado em maio de 2025, portanto ainda não completou um ano no cargo. Lembrando que esse vídeo está sendo feito em abril de 2026, beleza? Então, na questão treinador, a França está muito à frente das outras seleções que comparamos aqui, porque é o técnico com mais tempo no time e também é o técnico com mais conquistas na seleção. Ter jogadores de qualidade também é outro ponto muito importante. Então a gente vai comparar aqui qualidade agora individual no ataque de cada uma dessas 5 seleções. Nesse ponto, todas as 5 seleções que a gente está comparando têm no ataque jogadores muito diferenciados. Na Inglaterra, a gente tem o Harry Kane, que já até meados de abril de 2026 marcou 51 gols em 43 partidas jogando pelo Bayern de Munique. Sem dúvida, os números do Kane são impressionantes, cara. Pela seleção argentina, tem o Lionel Messi, que dispensa apresentações. Ele já não tem mais aquela explosão de quando ele era um cara mais jovem, mas ainda assim é um jogador decisivo. Tem também na Argentina o Julián Álvares e o Lautaro Martínez e vários outros jogadores bons. Mas nessa Copa não vão mais poder contar com o Di Maria, que na minha opinião é um cracaço. E na seleção da Espanha tem o Lamine Yamal, que nessa temporada está com 23 gols e é um jogador que a gente sabe que pode definir uma partida. E nesse quesito de qualidade individual no ataque, a França também está na frente por ter muitos jogadores bons. Tem o Dembélé, que é somente o último bola de ouro e também o The Best da FIFA. Tem o Olise, que está em alto nível, que está jogando muita bola e que pode inclusive ser indicado para o próximo prêmio da bola de ouro. Tem o Désiré Doué e, é claro, tem o Mbappé, que jogou muito na última Copa de 2022 e que, pelo jeito, vai continuar assim nessa Copa porque está jogando em alto nível lá no Real Madrid, marcando gols a 3x4. Para você ter uma ideia, o Mbappé, até o momento em que faço esse vídeo, está com 39 gols em 40 partidas pelo Real Madrid nessa temporada, é quase um gol por partida. Mbappé e Harry Kane praticamente empatam em desempenho, mas a França fica na frente porque tem jogadores com talento individual diferenciado. Bom, com técnico há bastante tempo no comando e com jogadores de alto nível no elenco, é de se esperar que a França realmente esteja na final dessa Copa. Mas é claro que podem haver surpresas. No ranking mundial da FIFA, a França passou a Espanha, passou a Argentina. Bom, enfim, para resumir, ela passou todo mundo e está em primeiro lugar no ranking mundial da FIFA. E por que a seleção francesa é tão forte assim? Porque é a única que junta o ranking atual, estando lá no topo, com um elenco profundo. Ou seja, se sai um craque, entra outro no mesmo nível. Então vamos lá. Por que a França tem altas chances de vencer a Copa? Vamos resumir falando das 4 outras seleções que também são consideradas favoritas. Vamos pegar Brasil e Argentina e vamos ver aí como é que fica essa questão da transição, por exemplo. O Brasil, sob o comando do Ancelotti, ainda busca equilíbrio. Caímos no ranking da FIFA para a 6ª posição neste mês. E o clima com relação à seleção brasileira é de desconfiança. Para você ter uma ideia, apenas 29% da torcida acredita no Hexa. Falta aquela casca defensiva que os europeus têm nesse momento de sobra com relação à seleção brasileira, né? Já a Argentina vive o dilema do tempo. Eles têm a aura de campeões, de quem venceu a Copa de 2022 no Catar, que foi a última Copa, mas o núcleo está começando a envelhecer. E mesmo assim eles são favoritos, tá? O problema é que tem um torneio com 48 seleções e viagens longas entre Estados Unidos, México e Canadá. E o vigor físico será um diferencial nessa situação. E é aqui que a Argentina começa a perder fôlego na comparação com os franceses. Agora vamos ver a Espanha e também a Inglaterra na questão da juventude versus a tática. A Espanha é a seleção que joga o futebol mais bonito, liderada pelo fenômeno Lamine Yamal, que, vamos concordar, joga muita bola, né? Eles ocupam o topo do ranking junto com a França, mas não na frente da França, né? Só que em termos de decisão individual,
Eles dependem muito de um sistema. Só que se esse sistema trava, quem é que resolve? Quem é o cara decisivo? A Inglaterra, de Thomas Tuchel, é perigosíssima. O efeito Tuchel trouxe solidez. Eles não sofreram gols nas eliminatórias, para você ter uma ideia, mas ainda carregam aquele peso histórico de bater na trave, mas não chegar lá, tá ligado? Falta para eles o que a França tem de sobra, saber como é a sensação de ser campeã do mundo com o mesmo grupo. Agora vem aquela pergunta, né, chave, né? Por que a França é a favorita real? Agora, meus amigos, a gente vai aos pontos onde a França atropela a concorrência. Máquina do ranking. Último dia 1º de abril, como já dissemos, assumiu a liderança do ranking da FIFA. Isso não é por acaso, é o resultado de uma consistência absurda em amistosos e também na Liga das Nações. Profundidade insana. Enquanto outras seleções rezam para seus titulares não se machucarem, o Didier Deschamps tem um problema chamado de problema bom. Se um zagueiro cai, entra outro no seu lugar, tipo o Saliba ou o Upamecano. Olha só esse elenco, velho. É o elenco mais profundo dessa Copa. E tem também o protagonismo do Mbappé. Em uma Copa, você precisa de um cara que resolve quando o esquema tático falha. O Mbappé, ele chega nessa Copa no auge absoluto da carreira dele, como capitão e também como líder de uma equipe. Equilíbrio absurdo também é outro ponto, porque a França é a única que consegue ser extremamente física na defesa e também ter muita efetividade lá no ataque. Eles não precisam daqueles 70, 80% de posse de bola como a Espanha para poder destruir o adversário em apenas 10 minutos. Pois é. Com tudo isso, é possível afirmar que a seleção da França tem o que precisa para estar na final dessa Copa. Mas afinal, quem você acha que vai ser a seleção campeã? Comenta, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha nesse outro aqui, que eu tenho certeza que você pode gostar também. Ou quem sabe esse outro que está passando aqui do lado, beleza? No mais, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e valeu!